Então, para finalizar o assunto das interações negativas, agora a gente vai focar numa interação bem particular que envolve os herbívoros e as plantas, né, que é o que a gente chama de herbivoria. Eu estou representando aqui por um inseto, gente, inclusive é a área que eu trabalho, né, com essa parte de interação inseto-planta, mas lembrando que a herbivoria, que é esse ato de consumir material vegetal, ele também, claro, né, pode ser desempenhado aí por vertebrados, tá? Então a gente vai dar um foco mais geral nessa aula aqui, alguns exemplos com os insetos, mas só para a gente lembrar disso. Então a herbivoria, pessoal, é uma interação também desse tipo mais menos, que traz um benefício para aquele que a gente chama de herbívoro, né? Que obtém recurso, como vocês podem ver aqui, né? Um buraco de uma folha aqui que já foi ingerido, e traz um prejuízo, né, para aquela espécie que funciona como hospedeira, né? Então o sinal negativo ele está aí. Então a herbivoria nada mais é que o ato de consumir material vegetal, que é feito, né, tanto por insetos, e não é exclusividade, né, dos insetos, mas também por animais vertebrados, né, tanto terrestres quanto aquáticos. E a gente sabe, né, que o principal herbívoro aí em florestas tropicais são as formigas cortadeiras. Então, apesar da grande presença, né, dos vertebrados também nesse ato aí da herbivoria, para a região tropical, tanto em termos de número, né, de biomassa, quanto de impacto na vegetação, as cortadeiras, né, que são formigas dentro do gênero Atta, aí, são os nossos grandes herbívoros, tá, em termos de impacto e biomassa aí, que eles removem. Ainda dentro desse tema aí da herbivoria, a gente costuma dividir os vertebrados e os invertebrados aí, levando em consideração a especificidade da dieta, tá? Então a gente divide grosseiramente aí em especialistas e generalistas. Então os especialistas seriam aqueles que se alimentam de uma quantidade bem limitada de recursos, né? Normalmente uma espécie de planta ou gêneros relacionados dentro de uma família ou espécies relacionadas dentro de um gênero, enquanto os generalistas seriam aqueles de dieta mais ampla. Uma diferença básica entre os insetos e os vertebrados é que os insetos, aproximadamente metade deles, né, são especialistas e metade generalistas. Esse número é só uma aproximação, tá, gente? Isso é bem discutido aí dependendo dos grupos. Enquanto nos vertebrados, a grande maioria, né, seriam generalistas, e a gente tem somente alguns poucos exemplos, né, de especialistas ou em gêneros, ou em espécies, ou às vezes em algumas famílias, tá? Tem algumas ordens mais abundantes, né, de insetos aí. Então, dentre toda a distribuição de insetos que a gente observa, algo em torno de 1 milhão de espécies, as 4 ordens mais abundantes são Lepidoptera, né, que inclui as borboletas e as mariposas, Coleóptera, né, que inclui os besouros, representados aqui, é quase 40% de todas as espécies de insetos, os Hymenoptera, né, que são as formigas, as vespas e as abelhas, e Diptera, que seriam as moscas, tá? Então, se vocês pegarem essa área verde aqui, gente, desse gráfico de torta, ó, essas 4 ordens somente representam aí quase que aproximadamente 80% dos insetos. Se a gente olhar dentro dessas ordens quem que são herbívoros, a gente tem algumas pequenas diferenças, né? Por quê? Porque a gente tem 3 principais ordens de herbívoros, que seriam o Lepidoptera, principalmente a fase larval, né? Que se alimenta aí das folhas e das flores, os coleópteros, né, que se alimentam de diversos tecidos aí, mas aí nós vamos substituir, né, pelos ortóptera, que são os gafanhotos, que é uma ordem aí que apresenta grande quantidade de representantes herbívoros e normalmente bem generalistas, tá? Então, os insetos herbívoros, de forma geral, são aqueles que ingerem partes de plantas, né? Estou representando aqui por uma lagarta que se alimenta de folhas, tá? Então, isso é um exemplo bem geral daquilo que a gente chama de herbívoro, e esse ato de alimentação é o que a gente chama de herbivoria. No passado, pessoal, já se chamou isso de predação de folhas, tá? Mas hoje a gente tem um termo, né, que é a herbivoria, um termo bem mais específico para esse consumo de material vegetal. Então, os insetos herbívoros mastigadores são aqueles, então, que causam esse dano nas plantas. A gente consegue reconhecer por esses furos, né, esses caminhos aí de alimentação, esses buracos, né, muitas vezes se alimentam aí da borda das folhas, às vezes lá no meio da lâmina foliar, tá? Isso é muitas vezes usado aí para a gente saber, né, ou pelo menos estimar quem que é o inseto herbívoro.
A gente hoje já separa um desses grupos, que são os insetos florívoros, essa é uma área que eu trabalho também dentro aí da ecologia, que são aqueles que ingerem particularmente o tecido floral, tá? Ou na presença das pétalas, como vocês podem ver aqui, então isso aqui é uma lagarta no algodãozinho do cerrado, né? Então se alimentando aí diretamente das pétalas e muitas vezes se alimentando diretamente das estruturas reprodutivas, tá? Com impacto bastante, né, forte aí na performance dessas plantas. Um outro grupo, então aqui é só uma separação, tá, desses insetos herbívoros baseado na forma como eles se alimentam. São os chamados insetos minadores, não sei se vocês já tiveram a chance de ver isso em campo, eles causam esses túneis nas folhas, como vocês estão vendo. Então aqui está indicando duas larvas, tá, gente? Então a fase larval, tem vários grupos que causam esses túneis, mas são microlepidópteras, né, dípteras, a maioria moscas aí. Então a fêmea deposita o ovo aqui. Esse ovo eclode dentro da lâmina foliar e esse inseto, a fase larval, começa a alimentação, então, se alimentando de uma das faces, né, dessas folhas aí, mantendo a outra. Então, a gente começa a perceber esses túneis, tá? Depois, normalmente, esse animal, ele eclode, né, e empupa na terra, ou vários deles acabam empupando dentro, né, desse túnel que eles fazem. Então, aqui uns exemplos de alguns que eu já estudei, ó, esse aqui é um besouro, aqui microlepidóptero. Então, aqui vocês estão vendo as larvas já quase entrando, né, na fase de pupa aí. Então, elas vão ficando mais imóveis, né, e muitas vezes empupam dentro desse próprio túnel, né, que elas causam. E a gente consegue saber direitinho aí, né, o caminho dessas larvas, porque os túneis vão ficando cada vez maiores, né, à medida que elas mudam aí a fase de desenvolvimento, vão se alimentando cada vez mais, tá? Então, os chamados insetos minadores. Os insetos galhadores, não sei se vocês já tiveram a chance de ver aí no campo também, são aqueles que promovem, né, o que a gente chama aí galhas ou tumores vegetais. Então, isso é uma interação bem específica entre o inseto e a planta, tá, gente? Que promove o desenvolvimento, né, desses tumores, que é um crescimento celular e um aumento do volume celular, e a larva se desenvolve aqui dentro, tá? Então, é um hábito que a gente chama de endógeno, né? Ou seja, a galha se desenvolve, o inseto se desenvolve dentro dessa estrutura e com isso, né, tem uma série de vantagens aí em termos de química, em termos de nutrição e proteção contra seus próprios predadores e parasitas. Então, tem uma diversidade enorme de galhas, né? O professor Geraldo Wilson Fernandes aqui da UFMG, especialista nesse grupo, né? Então a gente tem uma interação aí entre o inseto e a planta e o desenvolvimento, né, desses tumores que muitas vezes têm características completamente diferentes, tá, da planta onde eles se instalam. Isso aqui é um bom exemplo, ó, a galha parece uma flor aí bem pilosa, né, numa folha verde que não apresenta pelos, tá? Sugadores é um outro grupo aí dentro dos herbívoros, aqui representados pelos pulgões, tá? Esse é um dos grupos mais estudados aí, principalmente por conta do dano, né, econômico que eles causam nas suas plantas. E eles têm um aparato aí modificado, né, para sugar diretamente a seiva elaborada, tá? Então, além desse impacto nas plantas, muitas vezes eles também, né, abrem porta aí para que patógenos, fitopatógenos, né, possam se instalar nessas plantas, estão trazendo aí grandes prejuízos, tá? E um outro grupo aí dentro dos herbívoros, né, também que a gente tem estudado ultimamente, são os chamados engenheiros de ecossistemas ou construtores de abrigos, tá? Então esses são organismos, gente, ó, que enrolam folhas, né, que grudam folhas. Eles, muitas lagartas, tá? Isso é bastante comum nas lagartas, se desenvolvem ali dentro e isso vai ter um impacto enorme nas comunidades em termos dos padrões locais de diversidade. O que os trabalhos têm mostrado, então esses estudos se iniciaram lá no ano 2000, mais ou menos, mas quando a gente observa isso em campo, né, a presença desses abrigos ou folhas enroladas aí, elas vão ter um impacto nas comunidades, porque é uma estrutura que permanece nas plantas mesmo quando elas são abandonadas pelos insetos que os construíram e funcionam como abrigos, né, tanto para predadores quanto para outros herbívoros, tá? Então tem uma série de trabalhos com isso, hoje também é uma linha de pesquisa aí bastante estabelecida. Isso aqui é só para mostrar para vocês os passos na construção de um abrigo numa planta aqui de cerrado. Então essa aqui tá a lagarta, né, ela
faz esse círculo aqui na planta, parecendo uma trincheira aí, depois ela dobra isso por cima dela, como se fosse uma barraquinha, e costura, né, com seiva aí essa barraquinha. Então aqui vocês estão vendo de onde ela tirou a folha, dobrada por cima do corpo, né, e à medida que ela vai se desenvolvendo, então esse abrigo vai sendo trocado, tá? Então aqui dá para vocês verem a lagarta, e muitas vezes depois, né, quando essa lagarta ela se transforma em um adulto, essa estrutura permanece na planta e pode ser colonizada por diversas outras espécies de artrópodes, né? Não necessariamente somente insetos, tá? Várias aranhas, né? Besouros, colêmbulas, decompositores, diversos grupos aí que acabam usando essas estruturas, tá? Então isso é uma guilda também que tem sido bastante estudada aí dentre esses insetos herbívoros. E dentro da herbivoria a gente costuma, né, também classificar esses organismos em termos da amplitude da dieta deles. O que significa isso? Em relação à quantidade, né, dos alimentos aí que eles ingerem, ou partes de plantas, né, ou plantas que eles ingerem e colocam aí na sua dieta. Então, ao invés de usar o termo especialista e generalista, né, que fica um termo bem superficial, hoje a gente aceita mais essa terminologia que a gente chama de monófagos, oligófagos e polífagos. O que significa isso? Os monófagos, né, mono aí significa aqueles organismos que se alimentam de uma única planta ou um único gênero, né? Então é o que a gente chamava de especialista anteriormente, tá? Os oligófagos seriam aquele oligo, então significa poucos, né, que se alimentam de poucas plantas, normalmente gêneros, né, ou taxa relacionados aí, ou muitas vezes algumas famílias proximamente relacionadas, porque a gente sabe que isso tem muito a ver principalmente com a química presente nessas plantas, né, que esses organismos têm a capacidade aí de digerir. Tá? E os polífagos seriam aqueles que a gente chamava de generalistas, né, que se alimentam aí de diversas espécies de plantas, tá? Então aqui só dois exemplos, né? Isso aqui é um exemplo de um besouro especialista no pópulos, que é um algodão, e isso aqui é uma lagarta bem generalista, né, Spodoptera, que inclusive causa grandes prejuízos aí nas culturas, tá? Então a gente, né, usa o termo hoje mais um monófago, oligófago e polífago para substituir, né, especialista, que seriam esses dois aqui, generalista, que seria esse último grupo. E muito dos estudos, gente, de interação inseto-planta, eles têm a ver com tentar entender, né, como é que funciona essa interação positiva e negativa aí, e como que isso evolui, né, em função de pressão seletiva aí para esses dois grupos, tá? O que a gente sabe é que os insetos, eles vão tentar usar esse recurso e as plantas vão tentar se defender, tá? O que significa isso? Ou elas vão resistir a esse ataque, significa que elas toleram, né, um certo nível de ataque sem grandes prejuízos, ou elas vão investir de fato em defesas aí, né, diversos tipos de defesa, contra esses herbívoros, né, ou contra esse ato aí de herbivoria, tá? Então essas defesas podem ser diretas. O que significa isso? Quando eu tenho, por exemplo, né, uma lagarta que se alimentando de uma planta, ela causa um dano, tá? Ela tem, por exemplo, né, algum composto químico na sua saliva que transmite um sinal para a planta, e a planta pode, por exemplo, investir em compostos de defesa, né, que estão presentes ali naquela planta e que com isso vão impedir, por exemplo, que essa lagarta continue sua alimentação, ou na forma de toxinas ou redutores de digestibilidade, tá? Em outros casos, essas defesas são indiretas. O que significa isso? A gente tem essa transmissão de sinal que libera, por exemplo, compostos voláteis, né, síntese e liberação desses compostos voláteis, que podem recrutar ou atrair, por exemplo, aqueles parasitoides que eu já contei para vocês lá na aula de predação, que são aqueles inimigos naturais desses herbívoros, então representados aqui por uma vespa, que vai depositar seus ovos no corpo aqui dessa lagarta e, ao promover o desenvolvimento desses ovos, né, a formação das pupas, debilita essa lagarta e a gente tem o controle então, tá? Então, tanto as defesas diretas, que são aquelas, né, que são presentes nas plantas aí, ou que são sintetizadas nas plantas após a herbivoria, quanto as defesas indiretas, que envolvem um outro nível trófico, e elas são
bastante comuns, tá? Então aqui só para representar para vocês, ó, a gente tem uma determinada espécie de lagarta aí se alimentando. Então, se for uma lagarta, né, especialista nessa espécie de planta, a gente pode ter, então, por exemplo, a produção de defesas diretas, né, compostos aí de defesa na planta, presentes ali, ou que são produzidos após a alimentação, mas a lagarta, por exemplo, tem condição de detoxificação. O que significa isso? Ela vai continuar ingerindo esse tecido sem se prejudicar, tá? No caso de animais mais generalistas, né, que não têm essas vias de detoxificação, eles seriam afetados diretamente, tá? O que seria a defesa indireta? É quando a gente tem, então, essa alimentação, a liberação dos compostos voláteis, que funcionam como atrativos aí para predadores ou parasitoides, tá? E aí acabam beneficiando a planta indiretamente quando eles atacam, então, essas espécies aí, né, de herbívoros, tá? E aqui eu estou representando, né, por uma simplificação aí, mas lembrando que a gente ainda tem alguns herbívoros, né, nas raízes, aqui são larvas de besouro bastante comuns aí nas raízes de planta, que também, né, vão interagir com a parte superior aí, essa parte de produção de compostos, tá? As defesas indiretas, gente, elas são um pouco menos estudadas do que as defesas diretas, né? Mas elas são igualmente importantes, tá? Então a gente sabe que a emissão desses compostos voláteis aí, né, que são liberados e atraem esses predadores, ó, e parasitoides, são importantíssimos para o controle desses insetos herbívoros, tá? Um outro tipo de defesa também é a presença, por exemplo, de nectários extraflorais, que seriam aquelas estruturas que fornecem recursos, né, como por exemplo para as formigas, que acabam permitindo então a defesa biótica dessas plantas. Então, em troca, isso é o mutualismo, né, em troca do uso desses recursos, essas formigas vão patrulhar essas plantas e com isso elas impedem, né, ou reduzem aí esses níveis de herbivoria, tá? Então, as formigas funcionam como uma defesa indireta para as plantas aí ao atacarem esses insetos herbívoros, tá? Mas o que a gente sabe é que os recursos eles são limitados, né? A gente já conversou sobre isso, e não dá para a planta investir em todos os tipos de defesa, né? Ou a gente não teria herbivoria. Então, essa limitação nos recursos faz com que exista uma demanda conflitante entre dois tipos de defesa. Então, normalmente, o investimento em uma delas, gente, significa redução no investimento na outra, tá? Então a gente sabe, por exemplo, que plantas que são patrulhadas por formigas, né, que usam esse recurso aí das plantas em troca fornecem proteção, normalmente tem uma quantidade menor de defesas químicas, né? Então esse investimento aí nessas estruturas, ó, nos nectários extraflorais, nos corpos de Beltian, né, que são todas essas estruturas que fornecem recurso, divergem recursos das plantas e com isso a gente tem uma síntese menor de compostos químicos ou de defesa mecânica, tá? Então a gente sabe que existe essa demanda conflitante aqui entre dois tipos de defesa, tá? E isso é simplesmente por quê? Porque as plantas têm recursos limitados, a gente já conversou sobre isso, a importância da competição, por exemplo, para organismos sésseis. Então existe uma demanda conflitante entre crescer, né, na presença de competidores e se defender, então as plantas têm que tomar decisões aí em relação a esses recursos sobre onde que elas vão, né, usar esse investimento, crescer mais com o competidor, por exemplo, ou usar esse recurso, né, para se defender e impedir aí o dano foliar, tá? E como é que a gente, né, tem visto aí algumas estratégias desses herbívoros para comer então uma determinada planta, tá? As plantas não são passivas, gente, a esse ato de herbivoria. Elas vão investir em defesas diretas ou indiretas, como a gente já comentou. Essas defesas diretas podem ser físicas ou químicas, e em ambos os grupos a gente vai ver que elas podem ser constitutivas ou induzidas. Então vamos por partes. O que significa isso? As defesas físicas, elas também são chamadas de mecânicas, ou seja, seriam aquelas defesas, né, que envolvem, por exemplo, a presença de pelos, de tricomas, né, de cera na cutícula aí dessas folhas, e isso impede mecanicamente que esses insetos herbívoros consigam se alimentar. As defesas químicas são aquelas, né, como o próprio nome já diz, que são fornecidas pela presença desses compostos que a gente chama de secundários, tá? Em ambos os grupos, elas podem ser constitutivas ou induzidas.
que é uma defesa constitutiva? Ela está sempre presente na planta, independente da herbivoria, tá? Então, a planta que apresenta pelos, por exemplo, independente dela ter um ato de mastigação ou não. E as defesas induzidas são aquelas que estão presentes ou aumentam em nível depois que essa planta, então, sofre esse ato de herbivoria, tá? As defesas induzidas, gente, elas têm sido bastante estudadas, tá? Elas são divididas em locais e sistêmicas. O que significa isso? Eu tenho uma determinada espécie de lagarto, ó, que danifica uma determinada espécie de planta, e aí localmente a gente tem, então, a indução de uma defesa. Então, um aporte de compostos químicos, né? Mudança, por exemplo, as defesas induzidas podem ser mecânicas também, então, aumento na quantidade de pelos, tá? Que protegem essa folha. E isso é localmente ali onde está sendo alimentado, onde esse inseto está se alimentando. Mas o que a gente tem visto é que várias dessas defesas, né, depois de alguns dias aí, ou algumas semanas, elas podem ser transportadas para a planta toda, tá? Por isso que a gente chama de sistêmica aí. Então aqui foi o local de dano, mas a gente detecta a presença, né, de um composto químico ou de uma defesa mecânica em locais longe do dano, incluindo folhas novas, ó, que estão surgindo nessa planta, tá? Então isso é um indicativo de proteção aí para essa planta para, né, reduzir esses níveis subsequentes de herbivoria, tá? E tem bastante estudo aí a respeito disso. Então aqui só alguns exemplos de defesas físicas, né? Então tem uma que a gente chama aí de pelos ou tricomas, como vocês estão vendo nessa folha aqui, além do látex, né, que é isso que está pingando aqui, esse besouro aqui tem que lidar com a quantidade enorme de pelos aí nessa folha, tá? Isso limita, né, mecanicamente aí a ingestão, e vários desses pelos, gente, também estão associados a defesas químicas, né? Então são tricomas que a gente chama de glandulares, que além de tudo apresentam compostos químicos tóxicos aí, tá? Essas defesas em relação a pelos e tricomas, tá, elas tendem a ser bastante eficientes. Então isso aqui é só um artigo mostrando para vocês, ele é mais antiguinho, mas mostrando como que esses tricomas ou pelos têm a capacidade de aprisionar diversas espécies de insetos, né, nessa planta aqui que foi estudada. Então aqui vocês estão vendo ó, uma cigarrinha, formiga, né, várias espécies, abelhas, aí, isso aqui é a planta, né? Então o pelo ele é bastante eficiente aí, né, para impedir a alimentação aí desses insetos. Muitas vezes não é tão legal, porque pode impedir, por exemplo, que um polinizador chegue na planta aí, né, um determinado predador. Mas a gente sabe que tem vários trabalhos mostrando a eficácia aí desses pelos como defesa. Um outro tipo de defesa física são os espinhos, tá, gente? Isso aqui é muito mais importante para os vertebrados, especialmente grandes vertebrados, do que para insetos, né? Os insetos tendem a caminhar aqui entre os espinhos e atingir as folhas, mas a gente sabe que isso é importantíssimo para os vertebrados, né? Então, tem vários exemplos mostrando que em plantas da savana africana, a gente tem, por exemplo, uma quantidade grande de espinhos, né, presentes até a linha aqui de altura, né, onde esses animais se alimentam, tá? Então mostrando a importância aí disso para reduzir a chance de ingestão dessas folhas. Se a gente pensar, não é adaptativo, né, a presença desses espinhos na parte de cima, onde esses grandes herbívoros não se alimentam. E tem vários trabalhos mostrando a importância desses tricomas, né, nessa interação. Esse aqui é um antigo também, mas porque eles usaram uma condição experimental bem legal, onde eles pegaram uma planta que tinha tricomas, que é essa aqui, e que era, né, servia de alimento aí para uma espécie de lagarta, que é essa que eu estou mostrando aqui. E aí o que eles fizeram? Bom, já que o tricoma parece ser importante para essa planta, vamos dar uma depilada, né? Vamos tirar esses tricomas e ver o que acontece, tá? Então eles removeram os tricomas, né, de algumas plantas aí que eles chamaram de um grupo de tratamento, como a Gillette, tá, gente? Foram lá e depilaram mesmo a planta, e em outras plantas eles mantiveram os tricomas. O que eles observaram, por exemplo? Que tinha uma preferência muito maior da lagarta por plantas onde eles tiraram os tricomas, elas conseguiam se alimentar mais, então a área da folha consumida é maior, e elas morriam menos, tá? A mortalidade diferencial aqui, gente, ela é mediada
por outro grupo, né? Então ela é mediada pelas aves, tá? Porque como essas lagartas se alimentam, preferem as plantas sem tricomas e elas conseguem consumir mais, elas acabam empupando mais rápido, né? Então elas atingem um tamanho mais rapidamente, empupam mais rápido e com isso elas sofrem, né, uma menor mortalidade por aves aí que são predadoras de insetos, tá? Então um trabalho bem legal mostrando aí a importância, né, desses tricomas aí como defesa constitutiva, né, como uma defesa presente nessa espécie aí de planta, tá? O outro grupo, então, seriam as defesas químicas, né, tanto constitutivas quanto induzidas. A gente chama isso, gente, de química secundária dessas plantas. Por quê? Por que secundário? Porque são compostos que não participam do metabolismo primário, como, por exemplo, a fotossíntese ou a respiração, mas apresentam uma diversidade enorme aí, né, associadas a outras funções nas plantas. Quais que seriam essas funções? Por exemplo, filtro ultravioleta, osmorreguladores de metabolismo. Muitas vezes eles funcionam simplesmente como excretas do metabolismo e armazenamento, então a planta armazena esses compostos, né? E depois ela tem condição de quebrar esses compostos e usá-los de novo, mas a gente sabe que vários deles têm função anti-herbivoria, tá? Então a gente chama de compostos secundários nitrogenados ou carbonados, como o próprio nome já diz, os nitrogenados a base é nitrogênio, os carbonados a base é carbono. Os nitrogenados, pessoal, eles têm uma característica bem importante, é porque eles são tóxicos, tá? O que significa isso? Eles têm uma cadeia bem pequena de base nitrogenada, um baixo peso molecular, tá? Mas eles são tóxicos, ou seja, mesmo em pequenas quantidades, eles têm condição de afetar negativamente aí esses herbívoros, levando à mortalidade, tá? Hoje a gente tem mais de 4.000 alcaloides descritos para as plantas, com uma estimativa de que existam em mais de 10.000, tá? Uma área bem crescente também. Então, coloquei só alguns exemplos, né, de compostos alcaloides tóxicos aí. Normalmente, eles ganham o nome, né, aí da estrutura de onde eles são retirados. Então, por exemplo, nicotina, né, aqui a gente tem cafeína, ó, estricnina, né, que é usado aí principalmente como um raticida. Então, tem vários compostos aí, né, dentro dessa classificação de compostos secundários nitrogenados ou toxinas. O outro grupo é o que a gente chama de carbonados, esses não são tóxicos, tá, gente? São de alto peso molecular, a base deles é carbono, são moléculas bastante grandes, mas eles funcionam como redutores da digestibilidade. O que significa isso? Eles se ligam normalmente ao nitrogênio livre e, ao se ligar ao nitrogênio, eles impedem ou dificultam que esses insetos consigam usar o nitrogênio, tá? Então, eles reduzem a capacidade dos herbívoros de aproveitar o material vegetal. Então, eles não levam à mortalidade diretamente, mas eles fazem com que muitas vezes esses herbívoros tenham que se alimentar muito mais para conseguir a mesma quantidade de nitrogênio que eles precisam, tá? Então, são moléculas grandes, carbonadas. Isso aqui é o tanino, né? Aquilo que dá aquele aperto em fruto verde, né? Bastante comum nas folhas do eucalipto, tá? E funciona aí contra diversos herbívoros, tanto vertebrados quanto invertebrados. Então, essas defesas que a gente chama de nitrogenadas, né, ou tóxicas, são chamadas de defesas qualitativas. O que significa isso? O efeito é sempre tóxico, né? Mesmo em pequenas doses, elas têm condição de matar, tá? É o que a gente chama de veneno aí mesmo. Já os carbonados, a gente fala que eles são quantitativos. O que significa isso? Quanto maior a quantidade na planta, maior o efeito, né? E vai tendo um efeito cumulativo aí nesses insetos, tá? Então, gente, isso é uma área muito estudada dentro da ecologia das interações entre insetos e plantas, tá? A gente não tem tempo, né, nessa disciplina aqui ou nessa aula mais geral de, né, focar muito aí nesses compostos, mas é uma área onde a gente tem uma série de estudos aí, porque a gente sabe, né, que existe um impacto enorme tanto no metabolismo desses compostos quanto no uso desses compostos. Mas só para lembrar, gente, que os insetos, né, eles não são passivos quanto a isso, tá? Então, normalmente eles contra-atacam, né? Vários deles têm condição, por exemplo, de sequestrar essas toxinas que as plantas produzem e usar em seu próprio benefício. Eles fazem, por exemplo, alimentação diferencial, então vão se alimentar em partes da planta onde esses compostos não estão presentes, tá? Vários deles fazem trincheiras, ou seja, eles vão
perfurar essas plantas e fazer com que esses compostos, né, pinguem ou saem aí, depois eles se alimentam ou vão se alimentar em grupos, tá? Então, só um exemplo das trincheiras aqui, esse é um trabalho feito aqui na região tropical, como a arácea, tá? Então, aqui é uma planta de folha bastante grande, ó, e os pesquisadores ficaram surpresos, esse trabalho foi feito na Costa Rica, porque eles viram esses buraquinhos bem redondinhos aqui, parece que alguém foi lá, né, com um furador de papel e fez esses buraquinhos. E eles descobriram que quem foi lá, na verdade, é um besouro, tá? Então, o que que ele faz? Ele perfura a planta, como vocês estão vendo aqui. Aí, essa planta, né, depois de perfurada aí, a gente tem o látex ou composto de defesa tóxico aqui que pinga, e aí gera uma ilha de tecido aqui que não tem química secundária, e aí ele volta lá e se alimenta só dentro desse buraquinho, tá? Então, por isso que a gente chama de trincheira, vocês estão vendo redondinho e bonitinho aqui, tá? Então, isso é uma forma, né, uma estratégia aí de alimentação. Uma outra bastante usada também contra defesas, principalmente mecânicas, é a alimentação em grupos, né? Também bastante comum, a gente vê um bololô de lagarta lá se alimentando da planta, e aí levanta a bandeira da competição, né? Você fala, poxa, né? O recurso é limitado, esse tanto de lagarta lá na mesma folha, mas é porque cada uma sozinha não teria força na mandíbula, por exemplo, para quebrar uma defesa mecânica, tá? Mas em grupo funciona. À medida que o grupo vai ficando muito grande, elas vão crescendo ou o recurso vai diminuindo, normalmente existe a dissociação desses grupos, né? Um efeito aí competitivo, tá? Mas ele funciona, né, até um certo tamanho de grupo e até um certo insta ou estágio de desenvolvimento aí dessas lagartas. E finalmente, gente, tem vários estudos aí na literatura ecológica para entender os efeitos da herbivoria tanto nas populações quanto nas comunidades, mas também nos ecossistemas, tá? Tem trabalhos mostrando, por exemplo, que a alimentação de lagartas, né, vocês estão vendo uma aqui, e muitas vezes a deposição de fezes no solo é suficiente para aumentar a decomposição, tá? Várias plantas abscisam ou jogam as folhas fora depois que a gente tem alimentação. Várias dessas folhas têm condição nutricional diferente que pode acelerar ou desacelerar a decomposição, por isso tem um efeito ecossistêmico, tá? Então tem vários trabalhos mostrando isso também, tá? Mesma coisa na organização aí das comunidades. E desde que o mundo é mundo, né, a gente tenta entender aí quanto de tecido é perdido para esses herbívoros, tá? Dependendo do bioma, dependendo do grupo aí, tá? Então tem estimativas globais do impacto da herbivoria, gente, desde a década de 90, tá? Essa daqui foi uma das primeiras lá, então foram dois autores aí, né, a Phyllis Colley e o Baroni, que trabalharam aqui em florestas tropicais também. Então, em 96, eles publicaram um trabalho mostrando que na região de florestas, né, temperadas aí, as plantas perdem algo em torno de 7% de tecido aí para insetos herbívoros, tá? Nas florestas úmidas, né, ou florestas secas tropicais, esse número aumenta, tá chegando a algo em torno de 14%. Esse grupo de autores aqui, né, liderados pelo Metcalfe, em 2014 resolveram rever esses dados da Colley e do Baroni e, né, buscaram novos dados aí na literatura, trabalharam com dados deles e mostraram números, né, um pouquinho diferentes aí. Eles juntaram as florestas temperadas e tropicais e falaram algo em torno de 8% de tecido foliar é perdido, tá? E nas áreas, né, mais abertas, que seriam essas grasslands, esses campos graminosos, tá? Eles incluem aqui o cerrado, a gente teria, né, em vegetações abertas uma perda de tecido muito maior, causada principalmente por vertebrados, chegando a algo em torno de 35%, tá? Mas como eles juntaram, né, vários biomas aqui, depois em 2015 a gente teve uma revisão aí bastante ampla, tá? Que questionou um pouco esses números, né, e fez um protocolo experimental que foi distribuído no mundo inteiro aí para avaliar a quantidade de herbivoria. Então esses aqui são números muito mais reais, tá? Nas regiões polares, como a gente tem menos herbívoros, né, tanto vertebrados quanto invertebrados, a perda de tecido é bem menor, em torno de 2,2%. Nas florestas tropicais, menos de 5%, gente questiona bastante esses números aqui, e nas florestas temperadas, 4,8%. Como vocês podem ver, não teria diferença, né? No hábitat de floresta, independente de ser temperado ou tropical, perde em torno de menos de 5%, tá? Eu trabalho um pouco com isso, a gente tem questionado esses dados aqui, né?
Isso aqui só para mostrar para vocês uns números que a gente tem coletado aí. Então, aqui seria a porcentagem ou nível de herbivoria, né? E esse número aqui representa o número de espécies de plantas avaliado em cada um desses biomas brasileiros aqui. Então, Amazônia, Cerrado, Caatinga e nos campos rupestres, o que a gente tem mostrado é que o nível de herbivoria ele é bem maior do que esses 4% que foi colocado no trabalho de 2015, tá? E ele tende a ser maior ainda em vegetações florestais, tá? Então, principalmente aqui na Amazônia, mas em vegetações, né, com maior porte aí, comparado, por exemplo, a áreas mais abertas, tá? Então esses números, né, vêm sendo questionados aí na literatura. Isso aqui é um trabalho de 2017, mas a gente continua avaliando esses números aí, tá? Por que isso é tão importante, gente? Porque trabalhos anteriores mostraram que mesmo com um pouquinho de remoção de tecido vegetal, a gente tem impacto no fitness, né, ou na performance aí dessas plantas. A herbivoria, ela é uma interação bastante comum na natureza, né? Tem um pesquisador que diz que é quase virtualmente impossível encontrar uma planta, né, de porte arbóreo, por exemplo, que não tenha nenhuma folha danificada aí por insetos herbívoros, tá? Os vertebrados e os invertebrados vão ter efeitos diferentes nas plantas, né? Os vertebrados mais generalistas tendem a ter efeitos mais gerais aí, os invertebrados, especialmente, né, os que são mais monófagos, têm efeitos diferentes aí, principalmente na química dessas plantas, tá? De qualquer forma, a herbivoria é uma pressão seletiva bastante forte que leva a adaptações tanto nas plantas quanto nos herbívoros. Aqui vocês estão vendo, né? A alimentação de herbívoros e a atração aí desses inimigos naturais, né? Então, causando, por exemplo, defesas indiretas. E de qualquer forma, essas pequenas remoções de tecido, né, sejam aí nas folhas, nas flores ou nas raízes, vão ter grandes impactos aí na performance das plantas, tá? E por isso aí é bastante avaliado aí na literatura ecológica. E com isso, gente, eu fecho então a última interação negativa, né, ou com sinal negativo aí que a gente ficou para avaliar. E nas próximas aulas, então, vou passar para vocês as interações positivas.